Ele é servidor público e advogado. Foi eleito vereador pela primeira vez em 2020. Em 2024, seus votos mais que dobraram e ele foi reeleito. Dentre os projetos já aprovados estão o monitoramento por câmeras dos poliesportivos e o campeonato municipal de skate. Entrevistamos agora o vereador Rafael Pascucci, do PSD, o Partido Social Democrático. Vereador, obrigado pela sua presença. Não, a gente que agradece sempre o carinho e o trabalho da TV Câmara, que é tão importante para a nossa cidade. Seja sempre bem-vindo à TV Câmara. Como eu falei, os seus votos mais que dobraram nessas últimas eleições. Eu até separei a quantidade de votos. Da primeira vez foram 2.153 votos e dessa última vez 5.801 pessoas confiaram no seu trabalho. A que o senhor atribui esse aumento? Bom, é trabalho. A gente tem um trabalho bem concentrado na Zona Sul, onde moro, o Jardim Morumbi, o bairro que eu resido desde quando vim de São Paulo para cá. Lá a gente teve um crescimento expressivo também. Os bairros adjacentes, que nós tivemos o privilégio de poder servir as pessoas, lá também tivemos um crescimento no bairro vizinho, mais de 10 vezes o voto da primeira eleição. Então foi muito trabalho. A gente tem no gabinete mais de 15 mil atendimentos nesses 4 anos e a gente cresceu 270% de uma eleição para outra. E esse crescimento é muito mesmo pelo trabalho do dia a dia, no atendimento para a comunidade, no olho do olho e também da nossa equipe, Ninguém faz nada sozinho. Eu tenho uma assessoria que me ajuda dioturnamente nas emergências, nos pequenos, médios e grandes problemas da cidade. Então, juntando todo esse pessoal e o trabalho e a dedicação, o resultado vem. Isso a gente obteve, esse 5.800 e você. Eu brinco, é 5.800 e você, que cada voto importa. E esse um voto fez a diferença, fez a gente ter 5.801 votos. E a gente agora tem uma missão quase triplicada de atender, continuar atendendo, estando perto das pessoas. E em meio a esse trabalho, qual é o destaque? Qual o balanço que o senhor faz do último mandato e qual é a expectativa para esse novo? Bom, eu acredito muito na proximidade com as pessoas. Não são bandeiras específicas, a gente trabalha em quase todas as áreas, muita demanda de saúde, muita demanda de manutenção da cidade, muita demanda na área esportiva também, apesar da minha forma física não ser das melhores, a gente trabalha muito também na área esportiva, mas a gente é muito trabalho, é muita proximidade com as crianças, com os jovens, com os adultos, com os idosos. A gente tem um trabalho bem distribuído, um pouco concentrado na Zona Sul, mas a gente tem muito atendimento para fora, a gente atendeu os 4 cantos da cidade no primeiro mandato, e claro que a nossa intenção é sempre ampliar o trabalho. Naturalmente a gente tem uma demanda mais concentrada lá na nossa região, mas a pessoa da Zona Norte, da Zona Oeste, da Zona Leste, que nos chama, a minha equipe tem a mesma dedicação para ir até o local, ser próximo e tratar o problema da pessoa como se nosso fosse. Como a gente destacou nesse começo de entrevista, o senhor tem diversos trabalhos voltados às áreas de esporte, lazer e cultura, como o senhor pontuou agora há pouco. Essas devem seguir sendo os focos do seu trabalho ou o senhor vai atuar de maneira mais geral em outras áreas também? Eu sempre digo, pela minha formação em Direito, que o vereador, a gente fala muito de projeto de lei e, na verdade, o vereador tem mais funções nas indicações, nas moções, nos requerimentos. E isso é o maior trabalho de um vereador do nosso estilo, de trabalhar perto das pessoas, perto da comunidade, é de atender os pedidos das pessoas. Eu não tenho muitos projetos de lei apresentados e aprovados, mas em contrapartida a gente tem um trabalho muito forte nas indicações, nos requerimentos, para que os serviços públicos cheguem para as pessoas, para que as obras necessárias nas comunidades cheguem às pessoas, e também na parte de lazer e esporte. Eu era presidente de bairro antes de ser vereador, e a gente continuou em parceria com a Sociedade de Amigos de Bairro, eles continuam fazendo o trabalho que a gente já fazia antes, na parte de lazer, de esportes, com a Zumba, que muda a vida de centenas de mulheres em vários bairros ali da Zona Sul, com as festas do Dia das Crianças, que eles também fazem, com a escolinha de futebol, que eu ajudei a fundar lá em 2019, e que até hoje levo o meu filhinho de 4 anos lá para jogar bola. Então a gente é muito perto das pessoas, e quando você está perto das pessoas, você tem muitas demandas que chegam do poder público, muitas ideias de projeto de lei também. Acho que essa proximidade é o nosso maior foco de trabalho, e é continuar fazendo. Se o nosso mandato foi aprovado, tivemos esse crescimento, a gente está no caminho certo, acredito eu. E pela sua experiência no mandato anterior,
quais têm sido as áreas com maiores demandas na cidade, pelo que o senhor tem percebido? Quais demandas a população tem levado até o senhor principalmente? Não, nós temos a campeã, na verdade, é a área da saúde. Nós temos a melhor saúde, posso dizer que uma das melhores saúdes do Brasil aqui em São José dos Campos, mas claro que o cidadão joseense, isso é muito bom, ele é exigente e a gente tem que sempre pensar em melhorar. E a saúde é uma área que a gente atuou muito, 35% a 40% dos pedidos do gabinete são na área de saúde. Às vezes são pequenas coisas, um problema na UBS, ou uma cirurgia que não deu certo, ou um contato telefônico que amarrou. Essa é uma área que eu sei que a gente precisa trabalhar muito. Quanto melhor for, mais pessoas vão procurar também, a gente tem que ter essa noção e que a gente tem muito trabalho pela frente na área da saúde. Mas eu acredito muito que a gente avançou bastante nos últimos anos, mesmo com a pandemia, né? Eu fui uma vítima da pandemia que quase tive a vida ceifada. Fiquei 8 dias entubado, não tinha nem noção como era um hospital por dentro, quantas pessoas são envolvidas quando você está lá internado numa UTI, são fisioterapeutas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, pessoal da limpeza, pessoal camareiro, pessoal da cozinha, são muitas pessoas envolvidas, às vezes por causa de 1, 2 pacientes, né? Médicos, né? Eu nem falei dos médicos, mas eu não tinha essa noção e eu vi como a saúde ela demanda de recurso, demanda de profissional e demanda de atenção. Eu com essa experiência mudei muito a minha visão sobre a área da saúde. Sei que a gente tem desafios, mas a gente tem que elogiar também que nossa cidade, né, com o Hospital de Retaguarda, por exemplo, deu um bom exemplo no Brasil que a gente podia deixar um legado daquele momento que muitas pessoas passaram e perderam vidas. Eu tive a sorte, acredito muito até na bênção de Deus, de poder estar aqui hoje, falando isso depois de passar por aquele período onde, né, as apostas eram contrárias, né? Tudo ia contra e a gente está aqui hoje. Mas a área da saúde é uma área que a gente precisa trabalhar bastante. Vereador, o senhor foi eleito pelo PSD, mesmo partido do prefeito reeleito Anderson Farias, que inclusive é o partido que terá a maior bancada na Câmara dos Vereadores a partir desse mandato. Como será o seu diálogo com os vereadores da base e com a oposição? Bom, a Câmara Municipal, os vereadores, a gente tem um respeito muito grande pelo posicionamento de qualquer um. Não é porque a pessoa está numa oposição que amanhã ela não possa ser da situação e vice-versa também, né? Nós vimos que nesse mandato aconteceu, no começo a base tinha 18, acabamos com 10 vereadores, mas o tratamento aqui dentro de muito respeito, de muito diálogo. Eu acredito que a gente precisa, tudo é necessário, né? Toda unanimidade é burra. Então a gente conversando, e política é isso, né? Política vem de conversa. A gente tem que conversar bastante e pensar no futuro da nossa cidade. Eu acredito que com os vereadores eleitos, os reeleitos e os novos eleitos que nós já tivemos contato, a gente vê que todos eles têm um pensamento positivo para ajudar as pessoas e principalmente a nossa cidade continuar crescendo e evoluindo e sendo essa referência que é. E para a gente finalizar esse nosso bate-papo, qual é a mensagem que o senhor deixa para a população de São José dos Campos? Olha, agora é boa essa parte, né? Nada, a mensagem é que a gente está sempre disponível. Eu, meu gabinete, nosso escritório regional, nosso telefone, está sempre de portas abertas e pronto para ouvir a população joseense no problema que for. Claro que não é tudo que a gente consegue resolver, nem tudo depende da gente, nem tudo é possível, mas a gente se esforça ao máximo para poder atender a população joseense e buscar as novas soluções para os velhos problemas da cidade. Vereador, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço e me chame a gente mais vezes. Seja sempre bem-vindo à TV Câmara. Conversamos então com o vereador Rafael Pascucci, do PSD. Volto com vocês aí no estúdio.